Em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho como parte do Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra. É responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, entre elas a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 48 semanais. Mas a ideia de que as empresas multinacionais devem ter responsabilidades e respeitar os direitos de seus trabalhadores, independentemente da legislação do país onde estão instaladas, é relativamente nova e ainda não completamente adotada. Para falar um pouco do trabalho que a OIT precisa fazer para ver os direitos humanos sendo respeitados pelo mundo dos negócios, a série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz Luiz Machado, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da OIT do Brasil. Obrigada, Luiz Machado, pela sua presença aqui. Eu queria começar perguntando o seguinte: a OIT é uma organização tripartite, onde há representantes do governo, de empresas e trabalhadores. Mas sabemos que as empresas, em geral, cobram mais responsabilidades dos empregados do que dos seus acionistas. Como é que fica essa balança na hora de criar convenções e punições contra os abusos? Bom, primeiro eu agradeço o convite. Como dito, a OIT tem essa estrutura tripartite, né? Governo, empregadores e trabalhadores. E nessa estrutura estabelece as convenções ou os tratados internacionais do mundo do trabalho, né? Em busca da justiça social e garantia de direitos humanos, né? Esses tratados, ao serem ratificados pelos Estados-membros, que são os países, né, que compõem a OIT, adotam no seu ordenamento jurídico brasileiro ou nacional, né, no nosso caso Brasil, essas convenções, o que versam esses tratados, né? Então, devem estar refletidos na legislação e aí, a partir daí, serem adotados e serem observados pelas empresas, né? O que acontece numa estrutura globalizada de cadeias produtivas é que alguns grupos econômicos buscam medidas para aumentar o lucro, reduzindo custos do trabalho, né? Sim. Buscando a produção em países em que não tem uma legislação tão dura ou é uma legislação mais flexível ou com menor incidência de fiscalização, com isso garantindo uma mão de obra barata, né? Um custo de uma matéria-prima ou até uma produção final mais barata, o que gera um maior lucro, né? E com a velocidade, né, de transporte da mercadoria e da informação, né, da troca de informação, hoje a gente percebe esses grandes grupos com produções em várias partes do mundo, né? Porém, a sociedade ela vem se atentando a esses problemas, que são violações muitas vezes de direitos humanos. A gente teve um caso em Bangladesh muito clássico, mais recente, né, com um incêndio num prédio e até um prédio que desabou, matando inúmeras vítimas que estavam trabalhando em situação de escravidão contemporânea, produzindo peças de roupa para abastecer empresas do setor vestuário, né? Empresas que são donas de grandes marcas reconhecidas globalmente. Então, a sociedade, percebendo essas manobras, né, visando lucro, tem adotado também medidas de reprimir essas marcas punitivas, né, comerciais, para não continuarem com tais ações. Então, as grandes marcas elas vêm também percebendo essa demanda do consumo e se adaptando, né? Existe hoje uma tendência em voltar a produção para o país de origem, né? Para o país sede dessa empresa ou desse grupo. Você está dizendo que as empresas estão começando a perceber que, na verdade, a busca pelo menor lucro estava acabando causando mais prejuízo até para a própria imagem delas, é isso? Exatamente. Eu acho que um primeiro grande impacto que elas têm sentido é na questão da imagem, né? Porque o consumidor dita a regra do mercado, né? Se o consumidor
se manifestar negativamente, né, em grupo e hoje com as redes sociais, isso pode acontecer de uma forma muito rápida, a empresa vai ter uma perda muito grande, né? Pode perder uma porcentagem grande de ações, né, nas bolsas. Então, hoje percebem que é melhor ter os direitos garantidos, né, uma produção adequada às legislações, tanto internacionais como nacionais, correndo menos riscos, garantindo, né, essa imagem, garantindo as vendas, enfim. Esses crimes, essas violações aos direitos humanos, é claro que não acontecem hoje, mas hoje em dia a gente está sabendo muito mais, não é isso? Quer dizer, chega, como você falou, chega muito mais informação para o público consumidor do que chegava antes, quer dizer. Então, na verdade, você acha que isso pode estar, de fato, chamando um pouco mais a responsabilidade que elas já deveriam ter, vamos combinar, né? Agora, a OIT, ela fez já uma declaração de princípios, onde tudo isso, toda essa questão estava declarado. E quando é que foi essa primeira declaração de princípios e como é que foi a reação a isso? A OIT, desde o seu surgimento, né, adota as convenções que eu mencionei, os tratados, que se baseiam em princípios fundamentais, né, de garantia de direitos no mundo do trabalho. E a primeira grande declaração que a OIT fez foi de 1944, a Declaração da Filadélfia, pós Segunda Guerra Mundial, né? Já trazendo aí alguns princípios muito importantes, como jornada de trabalho, limites, né? Descansos remunerados, né? Como férias, fim de semana. Então, e depois, em 1998, a OIT, o diretor-geral da OIT, lança a Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho, né, que são 8 convenções em 4 temas diferentes, que, independentemente de um Estado-membro ter ratificado ou não, deve-se preservar aquela garantia, que é a eliminação do trabalho escravo, né, a erradicação do trabalho infantil, a não discriminação no local de trabalho e a liberdade sindical. Mas, assim, a gente sabe que, por exemplo, a China, né, tem várias questões com relação ao sindicato nas suas fábricas, não é isso? Ela não permite, né? Tem questões antissindicais na China. A China é um exemplo onde o Estado, né, tinha diversas violações trabalhistas, não tinha nem mesmo uma legislação trabalhista, né, consolidada, como nós temos no Brasil. Com o crescimento econômico, com a cobrança internacional, ela vem se adequando, né? Tem solicitado bastante apoio da OIT, projetos de cooperação técnica. Isso é sensacional. Ainda tem um grande passo, muitos adiante. Passos, mas ela ter pedido a colaboração da OIT já é um grande passo. Já é um grande passo. Outro país, por exemplo, né, que tinha muitos problemas era a Mianmar. Ainda tem, né? Sim. Mas a gente vê uma vontade também, através dessas solicitações de apoio à OIT, de enfrentar certos problemas que são enraizados na história e na cultura do país. Por exemplo, os campos de trabalho forçado em que eram levados os prisioneiros, né? Então, ainda existem em alguns países, alguns estados, a punição sendo o trabalho escravo, né? O que é proibido pelas convenções da OIT. O preso, ele pode trabalhar e deve, né, em diversas situações trabalhar, mas deve-se haver um benefício, né? Ou a diminuição da pena, como o nosso sistema diz, ou o pagamento, né, por aquele trabalho. A ONU fez num determinado período da vida, que ainda já acabou, né, uma comissão para lidar especificamente com negócios e direitos humanos, chamou o John Ruggie para ser o cabeça dessa comissão, e ele diz o seguinte, que a estrutura da legislação internacional vigente é feita de tal forma que os deveres de direitos humanos são impostos para os estados e não para as empresas. O que você fala sobre isso, Luiz? Ele tem razão, né? Hoje, na estrutura da ONU e as suas agências especializadas como a OIT, os Estados-membros que discutem a elaboração dos tratados, né? E que depois ratificam esses tratados.
e adotam no seu ordenamento jurídico, na sua legislação, né, o que diz o tratado. Então, você tem ali a lei que deve ser cumprida e é fiscalizada também pelo Estado. Né? E nessa estrutura, se uma dessas partes é enfraquecida, se a legislação é enfraquecida, se a fiscalização é enfraquecida, você dá margem às explorações e às tais manobras que eu mencionei, visando a exploração do trabalho para aumentar o lucro, né? O que hoje nós não temos são esses compromissos internacionais, empresariais, né, onde as empresas se comprometem, independente de onde estiverem instaladas no mundo, seja desde a sua produção à venda, sejam garantidos também esses direitos, né? Do mesmo jeito que essas empresas, elas querem um produto sendo fornecido com uma qualidade que ela estabelece, né? O trabalho também deve ser garantido, né? Ela deve indicar ao seu fornecedor que tem patamares mínimos, né, que devem ser estabelecidos para a garantia dos direitos dos trabalhadores, o que hoje nós não percebemos mundo afora. E assim, na verdade, os fornecedores também que deveriam, e os investidores também, que deveriam fazer uma certa pressão para que isso fosse, valesse como uma lei para as empresas também, né, Luiz Machado? Com certeza, né? E a gente, nesses processos de cadeia de produção, de fornecimento, cadeias de valor, quem está na ponta consegue imprimir uma cultura na cadeia toda. Né? Então, a ponta final é o consumidor. Né? E se o consumidor não está imprimindo essa pressão, né, ou cobrando isso das empresas, muitas vezes por causa da invisibilidade do crime, ou porque a produção na sua origem está muito longe, né? Às vezes um produto é fabricado na China, né, os eletrônicos, por exemplo, e são vendidos nos Estados Unidos, na Europa, então está distante aquela violação. Mas as empresas, elas devem conhecer essa situação, elas têm a obrigação de conhecer e combater. O que acontece muitas vezes não estou vendo, então não me preocupo porque está gerando um lucro. Mas, por exemplo, a Califórnia tem uma lei estadual, né, que obriga a transparência nesses processos. Né? As empresas com faturamento acima, se eu não me engano, de 100 milhões, devem apresentar o seu mapa, né, de cadeia de fornecimento para que os consumidores saibam de onde estão vindo os produtos. É uma lei que ainda não está sendo totalmente aplicada porque existem algumas brechas nessa legislação, mas a gente vê como algumas tendências também, né, que são interessantes para a garantia dos direitos desses trabalhadores onde quer que eles estejam, né? Através de uma obrigação da própria empresa, né? E uma cobrança ali de um sistema de produção com um padrão de garantia de direitos. Muito obrigada, Luiz Machado, pela nossa conversa. A você de casa, obrigada. Nós ficamos por aqui e até a próxima.